No pique da Copa do Brasil, para passar de fase, o Galo contra o Botafogo da Paraíba, com a equipe completa, claro, como sempre, a Itatiaia, na capital paraibana. Ao vivo, são 11h40, céu parcialmente encoberto, nublado na capital mineira e região metropolitana, já faz calor, 27 graus. Agora é com você então, Emerson Pansieri. Então vamos nessa, show de bola, um abraço para você, um abraço que nos acompanha no Rádio Esporte de Itatiaia. Você falava do céu da nossa cidade, Belo Horizonte, e eu passo o céu aqui do Nordeste brasileiro, da bela cidade de João Pessoa, a capital da Paraíba, o céu azul, 30 graus, quente toda a vida, viu, Milton? Quente, bom para uma praia, e o Atlético aqui nesse jogo que, inclusive, o jornal Correio da Paraíba define como clima de final. A gente, claro, observando o comportamento da imprensa paraibana aqui na cidade, eles destacando no jornal clima de final, invicto na temporada, Belo recebe o poderoso Atlético pela terceira fase da Copa do Brasil. Belo é o nome que eles dão carinhosamente ao Botafogo da Paraíba. Os torcedores chamam a equipe paraibana de Belo. Daqui a pouco o Cláudio Rezende vai atualizar todas as informações do time que vai encarar o Atlético, porque o que a gente tem para passar desse Galo, Milton, ontem fechou a preparação, a gente acompanhava, chegamos aqui ainda ontem e vimos o treino do Atlético, pelo menos a parte que foi aberta, e teve um trabalho claro de pênaltis. E quem estava lá batendo? Elias, Roger Guedes, Ricardo Oliveira, Eric e Adilson. Esses jogadores cobraram pênaltis, depois outros jogadores, claro, chegaram e bateram pênaltis, também atividades de bola parada, mas pelo menos esses 5 participaram da atividade. A primeira parte foi fechada. O técnico Thiago Largue queria um pouco de privacidade, queria ficar ali com os jogadores, poderia até bolar algum tipo de estratégia, pensar algum tipo de bola parada para surpreender o Leston Júnior, o time do Botafogo da Paraíba. Então, a imprensa só teve acesso nessa parte quando os jogadores estavam fazendo a finalização para fechar a preparação visando o duelo de logo mais às 9h45 da noite. E para bater então um papo com a gente aqui na Itatiaia, Milton, e ouvintes que estão ligados conosco na Rádio de Minas, atacante Eric ganhando moral, a cada dia que passa vem ganhando seu espaço no Atlético, chegou por empréstimo do Palmeiras e ele fala o que espera desse duelo contra o Botafogo aqui em João Pessoa. Olha, nos preparamos exclusivamente para esse jogo após o clássico, né? A gente vem de uma grande vitória em um clássico muito importante. Trabalhamos já e estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar a classificação, né? Que é o objetivo principal do Atlético. Eric, a postura do Atlético, como deve ser? O que o Largue passou para vocês? Como que deve ser a atuação de vocês dentro de campo? Olha, a Copa do Brasil é uma competição no qual é um jogo único, né? Com esse novo regulamento. E a gente vai em busca de fazer um grande jogo, fazer tudo que ele pediu, né? E eu espero manter o bom momento, a boa fase, não só eu, mas meus companheiros, e buscar uma grande vitória e a classificação, que será muito importante para o Atlético. O que a gente viu do Atlético no clássico contra o América, o pessoal até falou talvez um pouco mais precavida, né? Menos afobada do que em outros jogos. Seria uma forma mais inteligente de jogar que o time está buscando? Isso veio de orientação do Thiago para vocês? Olha, o Thiago é um grande profissional, repito o que falei nas últimas entrevistas, da nova geração de treinadores jovens, que torço para que dê tudo certo. Na verdade, o dia a dia dele é espetacular, é um cara muito inteligente, e a gente vem trabalhando sempre no próximo jogo, né? A gente preparou para o clássico, fez uma grande partida, taticamente um ajudando o outro, muita vontade, muita raça, que é o que mais importa, que é a cara do Atlético também, né? A gente espera fazer uma grande partida, deixar tudo lá dentro e sair daqui, igual eu falei, feliz. Preparação para os pênaltis, né? A gente viu ali um pouco das cobranças, né? É uma possibilidade considerada também, né? Um respeito ao Botafogo também nesse sentido. Com certeza, a gente tem que respeitar qualquer adversário que a gente for disputar no ano. E eu, particularmente, já treino pênalti antes mesmo de saber dessa decisão.
e meus companheiros também. O dia a dia nosso, a gente sempre faz umas cobranças após ali, e espero que no tempo normal a gente consiga essa classificação. Ô Eric, em relação até o Thiago, treinador da safra jovem, tem conceitos diferentes, tem conceitos também de futebol um pouco mais moderno. De alguma maneira, o grupo abraça esse tipo de ideia, porque o Atlético está sem um treinador, vamos dizer assim, de fato, mas tem ele que pode assumir essa vaga. Os jogadores têm essa noção que precisam se doar muito até para isso acontecer, por exemplo? Nosso sentimento, principalmente de todos os atletas, é que ele é o nosso treinador, nosso comandante, tem total respeito de cada um de nós, e tudo que a gente faz no dia a dia, no trabalho, sempre escutando. E igual eu falei, né, trabalhei com o Alberto Valentim, hoje ele está num grande clube que é o Botafogo, terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, que foi muito importante. Eu espero que o Thiago nos dê muitas alegrias aí com toda a inteligência que ele tem por ser um treinador jovem, por ter essa mentalidade jovem, é muito importante. Eu não me considero um jovem mais, né, por disputar vários campeonatos brasileiros já, mais uma Copa do Brasil, e eu espero que esse ano seja um ano de alegrias e de vitórias aí. Esse então, o atacante Eric com a gente aqui dentro do Rádio Esportes da Itatiaia. Júnior Brasil também participando conosco. Sinal eletrônico marcou 11 horas e 45 minutos. Em relação ao que disse o Eric sobre o próprio Thiago Largue, é jovem, é moderno, tem conceitos diferenciados já do futebol brasileiro, tem experiência, é claro, por vivenciar isso com outros treinadores de mais nome no futebol brasileiro, o próprio Tite, que hoje está na seleção brasileira. E o que eu percebo, viu, Brasil? Os jogadores do Atlético gostam muito da forma de trabalho dele, e não me surpreenderia caso ele conseguisse um bom jogo hoje, uma boa vitória, talvez também no fim de semana contra o Tupi, a permanência dele. Você enxerga também assim, Brasil? Um abraço. Um abraço para Cieri, Milton, amigos e amigas. Penso dessa mesma forma, é o jogo do ano para ele e para o Atlético. Ele é um cara que tem uma grande vantagem perante a muitos treinadores. Ele trabalhou como analista durante muito tempo, então ele conhece bem aquilo que tem de fragilidade e aquilo que tem de virtude o adversário. Ele conseguindo colocar isso em prática, ele pode ter bons resultados. E tudo isso que ele também falou, e você ressaltou, com relação à questão dessa metodologia nova, Milton. Isso é algo que acaba pesando. E mesmo ele sendo ainda um pouco cru, claro, ele é novo, esse abraço dos jogadores junto a ele pode fazer toda a diferença. Eu também tenho uma pergunta para você, comentarista Júnior Brasil. Posso fazê-la? Deve. Você diria que da passagem do Oswaldo de Oliveira para o Thiago Largue, o Atlético foi de um extremo ao outro? Eu não diria de um extremo ao outro, mas melhorou bastante. Não pelo primeiro jogo, mas no segundo jogo sim. A gente conseguiu ver as ideias dele de forma mais clara. Mas eu digo principalmente... eu digo em termos de conceitos. Sim. O conceito dele talvez que seja o principal. O Atlético jogou atrás da linha da bola, jogou nos contragolpes. O Atlético entendeu, preciso resgatar minha confiança. Na prática ele colocou o Adilson, fechou, colocou um sistema que permitisse o time. Vamos segurar a onda aqui atrás primeiro, depois a gente vai para o ataque. Colocou os dois jogadores com muita movimentação, o Eric e o Guedes aberto, movimentando, até o Otero entrou nessa. Então teve algo diferente sim. E olha, só lembrando, é um jogo difícil contra um Botafogo que está invicto, vive um bom momento, tem jogadores experientes. O Leston Júnior, que é um cara que conhece bastante, é um time que tem velocidade, Dico e Nando perigosos, o Marcos Aurélio também. Ou seja, o Atlético não vai ter vida fácil não, Pancieri. Pois é, Brasil, não vai ter vida fácil e vai ter torcida também, claro, empurrando, porque a gente percebe que aqui em João Pessoa só se fala nesse jogo. Tá realmente clima de jogo importante, de jogo grande, o que vai ser essa noite no Almeidão, certamente, Galo contra o Botafogo da Paraíba. O Fábio Santos ontem fez a primeira parte do treino, depois fez um tratamento, mas não deve ser problema para a partida de logo mais. E antes da gente escalar o time, ainda sobre o assunto do Thiago Largue, só que me lembrei do que disse ontem o Sérgio Sete Câmara, deu uma entrevista exclusiva para a gente aqui na Itatiaia, inclusive a entrevista na íntegra está no site da Itatiaia. Ele falava, todo mundo merece e pode ter uma primeira chance. Então, vamos esperar se isso vai acontecer, se com o desenrolar do time e com os jogos, ele vai ganhar essa chance realmente da diretoria do Atlético. Uma provável formação, então, Milton, Brasil e quem nos acompanha no Rádio Esportes. Vitor, Patrick, Gabriel com o Léo Silva, mais o Fábio Santos, Adilson, Elias, Otero,
Roger Guedes, Eric, que falou conosco aqui no Rádio Esportes, além do Ricardo Oliveira, deve ser essa a formação do Atlético, um time que foi a campo contra o América, deve ter a manutenção para esse duelo contra o Botafogo da Paraíba. Tá falado, show de bola? Legal, combinado, Emerson Pansieri.